Glória a Deus. E hoje nós temos mais uma palavra daqueles milagres que Jesus fez e que nós temos acompanhado. E hoje eu quero ministrar para vocês sobre a sobrenatural ressurreição de Lázaro. Jesus e a sobrenatural ressurreição de Lázaro. Eu sei que semana passada foi falado sobre a multiplicação, dos pães. E eu creio que Deus falou muito com você sobre a sua fidelidade de consagrar a primeira parte, consagrar a sua vida, consagrar o seu dinheiro, consagrar as suas emoções, consagrar tudo ao Senhor, ser uma pessoa generosa, compartilhando aquilo que você tem. Eu creio que Deus ele vai abençoar você de uma forma super abundante, amém? Glória a Deus! E hoje nós vamos falar um pouco sobre ressurreição. E assim como todas essas palavras, eu creio que você já ouviu muitas palavras sobre isso. Mas antes de nós começarmos a falar sobre isso, eu quero ler aquelas passagens que nós sempre temos lido para vocês, antes de começar a série, que está em Mateus capítulo 8, versículo 27, que diz assim: os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Em João 20:30 diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês, meus irmãos, creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. E a última passagem, Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Glória a Deus. Então, o Jesus Cristo, que fez tantos milagres, que não podem ser descritos em livros, porque senão seriam muitos e muitos e muitos livros, ele continua sendo o mesmo Jesus, tendo o poder de fazer os mesmos milagres em nosso meio. Só que eu vejo hoje como um Jesus 2.0, porque ele está glorificado, ele pode estar em todos os lugares, ele não está mais preso no corpo humano, que nem ele estava nas passagens que nós lemos aqui. Então Jesus, para ir de um lugar até outro, demandava tempo, era uma viagem, era longa caminhada, então as pessoas viam Jesus ali, e depois Jesus ia para outro lugar, então ali Jesus já não era mais visto. Mas hoje, nós podemos ter Jesus aqui. Eu tenho certeza que em outra igreja está tendo um culto, e Jesus está lá. Em outro lugar está tendo um culto, Jesus está lá. Dentro da casa de alguns irmãos que estão orando agora, Jesus está lá. Então Jesus está em todos os lugares. E esse Jesus que fez milhares de milagres, que fez muitos milagres, que está hoje em todos os lugares, não pode fazer menos milagres do que ele fazia antes. Porque se tem menos milagres, não é porque Jesus parou de fazer milagres, é porque as pessoas pararam de crer que milagres podem ser feitos. Mas nós cremos, amém? Nós cremos em milagres, nós estamos dando testemunho aqui de coisas, irmãos, que para muitos podem ser algo natural. Foi coincidência. Foi coincidência que isso aconteceu. Mas isso aconteceu porque ninguém escolheu. Mas isso aconteceu porque, para você, meus irmãos, o que tem acontecido em nossas vidas, se nós formos contar todos os testemunhos, tem que ser muita coincidência. São coincidências acontecendo diversas vezes. E só não quer ver o milagre, só não quer enxergar realmente quem não quer acreditar. É mais difícil, é muito mais difícil você não acreditar no que está acontecendo, do que simplesmente você se render e falar, realmente é sobrenatural. É sobrenatural 80 pessoas escolherem as escolas e a minha primeira opção, que eu tinha pisado, que eu tinha ido lá, que eu tinha declarado ser a minha. É muita coincidência eu trabalhar na mesma escola que a minha filha estuda, que fica 5 minutos de casa também. É muita coincidência você conseguir comprar as coisas que você necessitava e ter coisas muito melhores do que você tinha antes. Realmente é muita coincidência que tem acontecido na vida dos irmãos, não é mesmo? Eu chamo isso de milagres. Eu chamo isso de favor divino sobre as nossas vidas. Eu chamo isso de bênçãos sendo alcançadas. É isso, meus irmãos. É isso.
Jesus realizou muitos milagres, Ele continua realizando muitos milagres. Qual é o tamanho da sua fé? Vai definir o tamanho do seu milagre. Até onde você vai acreditar? Vamos ler João no capítulo 11, a partir do verso 1. Deixa eu abrir a Bíblia aqui no meu celular, que é mais rápido do que o computador, acredite. Eu quero ler essa passagem com os irmãos. E eu creio que Deus vai falar com você hoje, amém? Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Aleluia. Estamos aqui para ouvir a Deus. Que o Senhor fale com cada um de nós. Glória a Deus. Em João, no capítulo 11, a partir do versículo 1. No Evangelho de João, tá, irmãos? No Evangelho de João, não é na epístola, é no Evangelho de João, capítulo 1, capítulo 11, versículo 1. Está escrito assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de Marta, a sua irmã. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Lázaro adoeceu. Maria, a irmã dele, era a mesma Maria que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Ele não saiu imediatamente correndo desesperado. Depois disse aos discípulos: vamos voltar para a Judéia. Os discípulos disseram: Rabi, mestre, há poucos os judeus tentaram nos apedrejar lá, e mesmo assim vai voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Aí muitas pessoas falam: não entendi o que ele falou, mas depois a gente volta aqui. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Tem irmão dormindo do seu lado aí? Dá uma olhada, está tudo bem? Então vamos continuar. Os seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, então ele vai melhorar. Jesus se referia à morte de Lázaro, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Por isso lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam com tudo. Vamos até ele. Essa parte muitas vezes nós também não entendemos o que ele quis dizer com isso. Então Tomé, chamado Dídimo, ou seja, gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrer com ele. Nessa parte aqui a gente não entende nada do que está acontecendo aqui, mas eu vou explicar. Jesus conforta as irmãs de Lázaro. Ao chegar, Jesus soube que Lázaro já estava no sepulcro. Havia quantos dias? 4 dias. Marque isso aí, 4 dias. Betânia estava a cerca de 15 estádios, mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, mas Maria ficou em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Todavia sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Jesus lhe disse: o seu irmão vai ressuscitar. Maria respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar. Na ressurreição, no último dia, naquele grande dia, todo mundo vai ressuscitar. Jesus lhe disse: eu não estou falando sobre data. Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Digam glória a Deus aí. Estão comigo ainda?
Estão lendo Bíblia hoje? Olha que beleza, que maravilha. Verso 28. Depois de dizer isso, foi para casa, chamou Maria, sua irmã, à parte e disse: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o havia encontrado. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia chorar no sepulcro para ali. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e viu, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que Maria chorava, bem como os judeus que o acompanhavam, ficou profundamente comovido e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, responderam. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Alguns, porém, disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Sempre vai ter esses aí, irmãos. Versículo 38, já estamos acabando. Continue comigo, vamos lá. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, ele já cheira mal, pois está ali há quantos dias? Jesus lhe disse: não lhe falei que se você crer, verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. Jesus lhe disse: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. É um milagre poderoso e maravilhoso. E tem tantas coisas dentro dessa passagem que não vai dar tempo para a gente destrinchar tudo de uma vez só. Aqui Jesus fala sobre a ressurreição dos últimos dias, ele fala sobre ter uma vida na luz enquanto ele estava lá, ele fala de tantas coisas, tem tantas coisas envolvidas nisso aqui. Mas eu gostaria de voltar a nossa atenção para aquilo que nós temos ouvido durante todos esses dias. Voltar nossa atenção para o poder de Deus agindo e milagres acontecendo. E Ele permanece o mesmo. Ele permanece o mesmo. Ele permanece fazendo milagres, Ele permanece operando grandes coisas. Irmãos, Betânia ficava numa antiga aldeia da Judéia. O significado desse nome de Betânia é lugar de Lázaro. Betânia, ele é uma junção de duas palavras em hebraico, que eu não vou falar aqui porque eu não falo hebraico, mas significa casa de Ananias ou casa dos pobres. E o interessante nisso é que nessa casa, Jesus ele tinha o costume de visitar. Pelo menos 4 vezes ao ano, ele visitava a mesma casa para conversar com as mesmas pessoas, para estar ali com eles. E as visitas naquela época não funcionavam assim: eu vou lá almoçar com Paulo, depois eu vou embora. Ficava alguns dias lá. Essa era a visita. Então, Jesus já tinha intimidade com Marta, com Maria, com Lázaro. Jesus frequentava a casa deles. Jesus frequentava a casa dos pobres. Jesus, ele sempre estava lá. E eu creio que Deus, ele continua visitando casas, visitando a casa de cada um de nós. E assim como eu disse, por que eu dei esse detalhe de visitar a casa dos pobres, a casa de Lázaro? Porque, irmãos, muitas pessoas acham que as suas casas são simples demais para Deus entrar. Muitas pessoas acham que, não, minha casa é simples demais para fazer uma célula, minha casa é simples demais para eu convidar os irmãos para cá para eu receber uma visita. Meus amados, nenhuma casa é simples demais que Jesus não possa entrar. Eu creio que Jesus, ele entra nas casas mais simples. Ele continua visitando as casas mais simples. O nome Lázaro, ele tem 2 significados. O primeiro significado
que é o significado bíblico, que vem do hebraico de Eleazar, significa Lázaro, significa aquele quem Deus ajuda. Quem aqui está sendo ajudado por Deus? Diga glória a Deus aí. Nós todos somos Lázaro. Todos estamos sendo ajudados, auxiliados, muitas vezes carregados no colo por Deus. Ele nos ajuda, Ele sempre está conosco. E um outro significado da palavra Lázaro é aquele que carrega consigo doença, aquele que carrega consigo a lepra. E é por isso que o significado de uma dessas palavras que a gente sai daqui, ó, lazarento, é aquele que carrega uma doença. Mas Deus, ele, no significado bíblico, é aquele que Deus ajudou, aquele que foi curado da doença. Porque Lázaro adoeceu, mas ele foi curado. Nós éramos lazarentos, até nos tornarmos Lázaros, ajudados por Deus, curados e ressuscitados por Jesus. Amém? Glória a Deus. Com a sobrenatural ressurreição de Lázaro, quando nós olhamos para essa história, nós podemos ver algo. Nós podemos lembrar de algumas coisas. E uma dessas coisas que nós temos que lembrar é que nós somos humanos. Meus irmãos, você sabe qual é o animal que mais mata seres humanos na Terra? Algum chute aí? Urso, tigre, tubarão. O homem mata muito homem mesmo, verdade. O animal que mais mata seres humanos é um mosquito. Olha só como nós somos frágeis. E quando nós vemos essa história, a gente vê um amigo de Jesus, alguém íntimo de Jesus, que fica doente. Nós cremos em milagres, nós cremos que Deus nos abençoa, mas isso não quer dizer que por sermos filhos, agraciados, favorecidos, protegidos, isso não quer dizer que a gente vai viver uma vida e não vai ficar doente. E não vai passar por algumas dores, não vamos passar por frustrações, porque, irmãos, isso aqui nos lembra, nós somos humanos. Quando nós lemos a história de Lázaro, até mesmo um amigo íntimo de Deus, aquele que Jesus ama, pode ficar doente. Pode passar por dores, por provações. Naquilo que nós lemos, João 11:1 diz: e aconteceu que Lázaro ficou doente. Então eu não estou aqui para profetizar na sua vida que você vai ficar doente. Porque eu não preciso profetizar para isso acontecer. Isso uma hora vai acontecer. Uma hora ou outra as suas costas vai dar aquela reclamada. Uma hora ou outra você vai pegar aquela gripezinha. Uma hora ou outra a sua cabeça vai doer. Nós ficamos doentes por inúmeros motivos. Seja da idade, seja da falta de exercício físico, misericórdia. Numa alimentação ruim, misericórdia. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar e estudar, na empresa que eu trabalhava antes, eu não voltava para casa, eu ia direto da empresa, eu ia direto pro curso. E às vezes eu passava naqueles terminal, comer aquele salgado, sabe? Comer aquele salgado bom. Aquele salgado que todo crente deveria ser, cheio de óleo. E aí você come uma vez, Paulo, dá aquela aziazinha, dá aquele... mas você vai. Mas outro dia tem curso de novo. Eu vou comer alguma coisinha fora de novo. Aí você come aquele negocinho chamado pastel. Aí no outro dia, por que você não come um pãozinho de queijo? E aí você vai comendo errado. E aí era impressionante que todo mês eu estava no hospital. Oh Deus, o Senhor não está me abençoando. Onde está Deus que a enfermidade me alcançou, meu irmão? Meu irmão, tem nada a ver com Deus. Comendo errado, trabalhando, estudando, não dormindo direito, sem fazer exercício físico nenhum, engordando mais que misericórdia de Deus. E aí,
a enfermidade alcançou a minha tenda. Irmãos, se você não se cuidar, vai ficar difícil de Deus cuidar de você. Deus, Ele cuida de nós, Deus, Ele nos protege, mas existem coisas que Deus estabeleceu, as leis naturais. Sabia disso? Existem leis que Deus estabeleceu que são leis naturais. Por exemplo, a gravidade. Se você joga alguma coisa para cima, não adianta você orar para que ela não desça, porque ela vai descer. Não adianta você falar, Deus, eu orei e não aconteceu. É claro, irmão, Ele já estabeleceu. Existem coisas que Deus estabeleceu. Então, eu quero que você entenda que muitas coisas podem vir contra as nossas vidas. E virão contra as nossas vidas, enquanto estivermos nessa terra. Então, as enfermidades, as doenças, as dores, uma fatalidade. Pode acontecer. Perder algum ente querido, passar por uma tristeza profunda. Isso pode acontecer e vai acontecer. Uma hora você vai perder alguém que você ama. São as leis da nossa vida. A ordem natural é que os filhos enterrem os pais, mas nem sempre isso vai acontecer, porque você está nesse mundo. Mas se você colocar a culpa em Deus de tudo de ruim que acontece, você está automaticamente não entendendo como que Deus governa as coisas. Como é que as coisas acontecem. É claro que ficamos revoltados com a perda de um ente querido que a gente acha que foi muito cedo. É claro que ficamos tristes quando vemos alguém enfermo, alguém que está mal, quando nós estamos mal. É claro que ficamos tristes quando estamos em crise financeira, quando parece que as coisas não dão certo, mas meus irmãos, existem coisas que são assim. Isso não quer dizer que Deus te abandonou. Quantas coisas não já deram certo para você? Mas quando as coisas dão errado, Deus não abençoou, Deus abandonou. Quando as coisas dão certo, é porque eu me esforcei para dar. Que isso, irmãos? Que evangelho é esse? Lázaro ficou doente, mas ele foi curado. Você pode ficar doente, mas creia que você tem um Deus de cura. Você pode, ficar doente emocionalmente, você pode ficar frustrado, chateado, triste, mas creia em um Deus que entende a sua tristeza e quer transformar ela em alegria. É esse Deus que nós temos. Nós temos que entender que as lutas, as tribulações que passaremos por esse mundo, elas vão acontecer. Isso não quer dizer que Deus nos abandonou, mas nós iremos passar pelas tribulações, pelas situações com o Senhor. E isso nos dá força, e isso nos dá ânimo. Confia no Senhor. Nós podemos ver nessa história também algo muito interessante. João 11,3 diz, Senhor, aquele a quem amas está doente. Como é que elas sabiam que Jesus os amava? É simples, porque Jesus demonstrava o seu amor. Deixa eu te fazer uma pergunta. As pessoas que você ama, elas se sentem amadas por você? Porque tem uma distância entre você amar e a pessoa se sentir amada. Você consegue demonstrar o amor? Você consegue demonstrar afeto? Você consegue demonstrar o sentimento que você tem por uma outra pessoa? Ou nós só conseguimos demonstrar raiva? Só conseguimos demonstrar rancor, porque raiva é fácil a gente demonstrar. Com um grito já foi. Com um tapa aconteceu a raiva. Mas como é que nós demonstramos amor? Senhor, aquele a quem amas está doente. Em outra passagem fala, Maria, a sua irmã e Lázaro, a quem ele amava. Todos sabiam que Jesus amava aquelas pessoas. Gente, Jesus amava o mundo? Amava a todos, sim ou não? Sim, é claro que sim. Mas todos sabiam, era nítido que Jesus amava aquelas pessoas. E ele demonstrava isso. Você demonstra o amor pelo seu próximo? Você demonstra o amor pelas pessoas que você diz amar? Se as pessoas que você ama não se sentem amadas, existe algum erro nessa demonstração do seu amor. E aí,
quando eu estava estudando essa palavra, me veio à mente. Eu queria não falar sobre isso, Paulo, mas eu vou ter que falar. Sobre um livro que eu não gosto, mas que é verdade. Sobre as 5 linguagens do amor. Alguém já ouviu falar desse livro? As 5 linguagens do amor fala como você pode demonstrar amor, mas fala principalmente como que a pessoa entende esse amor que é demonstrado. Por exemplo, eu tenho a minha esposa, e infelizmente eu li esse livro antes dela, mas eu não queria que chegasse a ela, e chegou a ela esse livro. E existem 5 linguagens do amor. Eu não sei se eu vou lembrar todas aqui. Eu sei que uma das linguagens do amor é atos de serviço. A outra é toque físico. A outra são presentes, palavras de afirmação, e tem mais uma que eu não estou lembrando. Tempo de qualidade. Então tem pessoas que se sentem amadas quando você dá um presente para ela. Tem pessoas que se sentem amadas quando você faz um elogio, palavras de afirmação. Tem pessoas que se sentem amadas com tempo de qualidade, quando você fica com ela, não precisa nem falar nada às vezes, só ficar lá do lado dela. Companhia. Tem pessoas que se sentem amadas de vários jeitos. Só que, como minha esposa se sente amada? Com atos de serviço. O que é isso, Fernando? É você fazendo coisa para ela. E eu saber como é que ela se sente amada é muito importante. Por quê? Eu posso enchê-la de presente. Eu posso ficar do lado dela o dia inteiro. Mas se eu encher ela de presente, ficar do lado dela e não fazer nada para ela, ela não está se sentindo amada. Ai, Fernando, você não me ama. Como que eu não te amo? Eu estou aqui com você o tempo todo. Ah, Fernando, você não me ama. Como que eu não te amo? Olha o tanto de presente que eu te dei. Aí você vai lá, faz uma massagem nela. E pronto. Ele me ama. Por que eu estou falando isso para vocês, meus irmãos? Porque você tem que saber, você tem que interpretar. Você ama alguém? Saiba o que realmente essa pessoa gosta. Como é que ela se sente amada? Como é que ela se sente querida e importante? Isso não serve só para o casamento, para os seus amigos. Para as pessoas que realmente você se importa, como é que talvez ele se sente amado? Nesse livro das 5 linguagens do amor, fala sobre você encher o tanque. Para a pessoa se sentir com o tanque do amor cheio. Então, para minha esposa ficar com o tanque do amor cheio, eu tenho que ficar fazendo coisa. Lerê, lerê. Está lá lavando louça, eu estou lavando louça e ela está assim, ai, ele está lavando louça. Mas em contrapartida eu também tenho uma linguagem que eu me sinto mais amado. E eu deixo bem claro para ela qual que é. Que é o toque físico. Dá glória a Deus aí, irmãos. Ah, papai. Toca-me, Senhor. E graças a Deus, eu me sinto muito amado pela minha esposa. Espero que ela se sinta muito amada por mim também. Que os seus amigos se sintam amados por você. Que o seu cônjuge se sinta amado. Que os seus pais se sintam amados. Você sabe qual é a linguagem de amor do seu pai, da sua mãe? Como é que você demonstra amor por eles? Eu tenho certeza que eles sabem como fazer você feliz. Mas como é que nós podemos honrá-los? Manifestando esse amor. Manifeste os seus sentimentos. Manifestar raiva, ódio, rancor é o mais fácil de ser manifesto. Manifeste amor, diga glória a Deus. Confie na soberania de Deus. Olha só que poderoso isso. Porque quando Jesus recebeu a informação que Lázaro estava morto, ele recebeu essa informação com 2 dias de atraso. Porém, segundo a época, Lázaro podia ressuscitar, tinha mais um dia, que até 3 dias. Deixa eu explicar essa questão dos 3 dias melhor para vocês. Nos livros da época, na Torá, no Talmud, existiam relatos de histórias de pessoas que tinham ressuscitado depois de 3 dias de morto. Então, para eles, se alguém ressuscitasse depois de 3 dias, não tinha nada de sobrenatural.
Já aconteceu. Vai acontecer de novo. Lembra que eu falei da coincidência? Ressuscitou depois de 3 dias, está tranquilo. Irmãos, depois de 3 dias alguém ressuscitar não está tranquilo. Mas para eles, poderia ser que alguém enxergasse como normal. Então Jesus, quando ouviu que já tinha 2 dias de morto, ele tinha mais um para chegar, ele ficou mais quantos dias esperando? Mais 2. Ele só chegou no 4º dia. Ele chegou no 4º dia porque ele não se importava? Ele ouviu que um amigo que ele amava morreu. Ele não desmaiou, ele não deu piti, ele não começou a chorar, ele não saiu correndo. Por quê? Porque tinha um propósito nisso. Confie na soberania de Deus. Irmãos, eu não sei vocês, mas quando você está em uma situação ruim, vou dar um exemplo aqui nada. Furou seu pneu de madrugada, você precisa de ajuda. Você liga para quem? Para alguém que você conhece é íntimo ou para quem que você não conhece? Para alguém que você conhece, para alguém que você sabe que, mano, vou incomodar. Vou ligar de madrugada. Mas é meu amigo, ele vai vir me ajudar. Espero que você tenha amigos assim, em nome de Jesus. Você tem para quem ligar na hora da emergência? Deixa eu dizer uma coisa, quanto mais íntimo de Jesus você for, mais fácil vai ser para ele te ligar quando ele precisar de você. Como assim, Fernando? Jesus precisava glorificar o nome de Deus. Para ele ressuscitar alguém tinha que morrer. Lázaro, você é meu amigo íntimo. Eu amo você e você sabe disso. Você vai ficar doente. Você vai morrer. Mas em 3 dias eu volto? No 4º. No 4º eu nunca ouvi alguém falar que ressuscitou, não, Jesus. Eu não estou falando que Jesus ligou para Lázaro, gente. Eu estou fazendo com que você entenda que para glorificar o nome de Deus, Jesus vai usar os mais íntimos. Jesus vai usar os mais amigos. Porque eles vão crer que o impossível vai acontecer. Ele é o rei. Ele é o que tem a palavra final. A morte não é a palavra final. Aí o histórico de como as coisas aconteceram não é a palavra final. A situação não é a palavra final. Maior é o Deus que está em você do que as coisas que acontecem com você. Alguém crê nisso? Deus é maior. Eu não vou cantar a música que deu vontade de cantar. Maior é Deus, quem está com Ele nunca está só. Deus é maior que todas as coisas. E Lázaro sabia disso. Nem a morte tem a palavra final. É interessante porque os mares obedecem à voz de Jesus. Até mesmo os mortos voltam à vida para obedecer aquilo que Jesus fala. Nós que somos filhos, estamos vivos, estamos obedecendo aquilo que Jesus está falando? Obedecendo o que a palavra nos diz, nos ensina dia após dia? Creia na soberania, creia na palavra e creia na promessa de Deus. Não é o fim, não acabou. Se Deus está usando a situação, pode ter certeza que o final, o desfecho vai ser sobrenatural para a sua vida, amém? Creia no incondicional amor de Deus. João 11,5, que eu citei, Jesus amava a Marta, a irmã dela e a Lázaro. Nós vemos aqui 3 pessoas, e cada uma dessas pessoas, ela fala de um tipo de pessoas. Irmãos, eu vou pedir a ajuda de 3 pessoas aqui. Como sempre, Paulo, você pode me ajudar, Paulo. Vou chamar minha esposa Tamires. E a Deise, minha irmã amada, pode me ajudar aqui? 3 pessoas, Maria, Marta e Lázaro. Nós temos 3 pessoas aqui, olha só. Você não vai ser Lázaro, tá? Porque eu tenho um plano maior para Lázaro, calma. Nós temos aqui
Maria, Paulo é Maria. Nós temos aqui Marta. Essa vai ser minha maior vigarice. E nós temos aqui Lázaro. Deise é Lázaro. Maria são as pessoas amáveis. São as pessoas tratáveis, ensináveis. São as pessoas que são fáceis de lidar. Essa é Maria. Marta são as pessoas mais agitadas. Gostam de fazer, gostam de sempre estar envolvido, mas são pessoas que muitas vezes têm um ego. Porque como estão fazendo demais, às vezes criticam, às vezes ficam julgando o outro, tem que tomar cuidado, mas são as pessoas mais agitadas. E Lázaro, vou falar daqui. Lázaro é os casos perdidos, irmão. Lázaro são aquelas pessoas que ninguém espera mais nada. Lázaro já foi, já. Lázaro não dá. Vou até beber uma água aqui. Então nós temos os amáveis, os mais agitados e aqueles que nada, peço para nada. Ninguém dá nada para Lázaro. Mas olha que maravilha, os três Jesus amava. Digam glória a Deus. Eu não sei qual pessoa dessas você é, mas Jesus ama você. Pode sentar, gente, obrigado. Eu me diverti. Acho que toda pregação minha vai ter exemplo agora. Irmãos, o que eu quero dizer? Existem vários tipos de pessoas. Você pode ser a pessoa que é fácil de lidar, de conversar, sempre está sorrindo, a pessoa mais agitada, que às vezes está incomodada, está nervosa com alguma coisa. Ou você pode ser simplesmente um caso perdido. Alguém que ninguém dá mais nada. Alguém que, para você é um caso perdido. Mas eu quero dizer uma coisa. Mesmo depois de 3 dias, Jesus ainda amava Lázaro. No 4º dia, Jesus amava Lázaro. Para ele mesmo, para as pessoas, Lázaro é um caso perdido. Para Jesus, não. Para Jesus, Lázaro nunca foi um caso perdido. Jesus amava a Lázaro. E o seu amor o alcançou ainda mesmo na morte. Ainda quando você estiver na mais profunda escuridão. Ainda quando você mesmo não der mais nada para si mesmo. Ainda quando você achar que você é um caso perdido. As pessoas acharem que você é um caso perdido. Quando ninguém mais depositar uma fichinha em você. Jesus ainda vai te amar. E ainda que você esteja na morte. Jesus ele vai te tirar de lá e te trazer para a vida. Jesus nos ama. E o seu amor é mais forte que a morte. Digo glória a Deus. Essa ressurreição sobrenatural nos faz enxergar outra coisa. Que nós temos que ter sensibilidade para mudar a nossa agenda de acordo com o propósito de Deus. João 11,6 diz assim: no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ele ficou mais 2 dias onde estava. Mudou a agenda. Vou esperar mais 2 dias, não preciso ir agora. Pelo propósito. Quando é que eu devo esperar? Quando é que eu devo parar de ser tão apressado? Quando é que eu devo me apressar? Para onde que eu tenho que ir? O que é que eu tenho que fazer? Aqui ficou claro que Jesus ele priorizou as pessoas que ele ama e os relacionamentos mais profundos. Mas nas pessoas que ele ama e os relacionamentos profundos, tudo estava ligado a uma palavra chamada propósito, glorificar a Deus. A agenda foi mudada pelo propósito para glorificar o Senhor. E às vezes nós trocamos. Eu amo minha esposa. Eu amo demais, a pessoa que eu mais amo na face da terra. Só que existe algo que vem antes dela, que é Deus, sim ou não? É Deus, irmãos. Existe algo que vem antes dela que é Deus, o propósito de Deus. Eu lembro quando nós fomos nos casar, antes de a gente se casar na verdade, quando eu fui chamado para o seminário, que eu falei para ela que eu ia para o seminário, ia morar lá, ia ficar lá, só ia voltar no final de semana, ganhar R$50 por mês, e a gente querendo casar, as ideias. Pronto, desesperou a mulher, ela falou assim, se você for para o seminário, a gente termina aqui,
Termina nosso noivado aqui e acabou tudo. Mas eu tinha convicção que Deus tinha me chamado. Dei informação errada? Dei informação errada. Mas eu tinha convicção que Deus tinha me chamado. Mas eu creio que foi algo que Deus provou meu coração. Com a convicção que eu tinha do meu chamado, que Deus tinha me chamado para fazer isso, eu falei para ela assim, se é para escolher entre você e aquilo que Deus me chamou para fazer, eu vou escolher o que Deus me chamou para fazer. E eu lembro que nesse domingo eu fui para o culto e eu chorei os 3 louvores. Inclusive o louvor animado estava chorando. E todo mundo, nossa, estou sentindo, que unção esse menino tem. Mas eu tinha convicção no meu propósito. E enquanto eu estava no culto, o meu líder foi conversar com ela. Ele passou o culto conversando com ela e eu passei o culto chorando na igreja. Eu tinha convicção no meu propósito. Ainda fui fazer o louvor, hein? E tanto é que Deus estava no negócio, que eu finalizei, fiz todo o seminário, estamos casados, temos um casamento abençoado, tudo deu certo. Mas não mude a sua agenda. Não mude a sua agenda pela circunstância. Mude a sua agenda pelo propósito. Porque senão toda hora você vai estar apagando incêndio. Toda hora você vai ter que estar mudando a sua agenda para aquilo que não é prioridade e deixando prioridade de lado. Se o seu propósito não é prioridade, a prioridade já perdeu o propósito. Essa veio quentinha, Paulo. Anota aí. Se o seu propósito não é prioridade, a prioridade já perdeu o propósito. Cara, essa foi boa mesmo, né? Vou ficar pensando nela agora, gente. Então, dá um minutinho. Tenha sensibilidade para mudar sua agenda. Às vezes Deus vai fazer você mudar de caminho. O caminho que você sempre faz, Deus vai falar para você fazer outro. Mas tem propósito nisso. Confia na voz de Deus. Tenha convicção no que Deus te fala. Às vezes você vai estar tão focado em uma coisa, mas Deus vai falar para você fazer outra. Ouça a voz de Deus. Deus, ele não está dentro de uma caixa. Ele está fora. Deus, ele nunca esteve dentro de uma caixa. Deus, ele nunca esteve dentro de tradições. Deus, ele é muito mais do que isso. Nós sabemos que tem as leis do Senhor, mas nós sabemos que a graça, ela superabundou sobre toda a lei, sobre todo o pecado. Eu não estou falando porque nós não temos mais que viver nada da lei, não temos que prestar atenção na lei, não é isso. Eu estou falando que Deus, ele é mais do que a lei. Ele é o próprio cumprimento da lei sobre nós. Ele é a graça de Deus e o favor sobre nós. Ele é a capacitação para o cumprimento da lei em nós. É isso que ele é. Deus tem poder para mudar a sua agenda? Talvez você já programou como vai ser o seu domingo. Você já tem uma pré-programação de como vai ser a sua semana. Mas e se Deus te incomodar para visitar alguém? E se Deus falar com você para fazer algo diferente daquilo que você faz? Qual é o espaço de Deus dentro da sua agenda? Irmãos, família de Deus, sim ou não? Família é de Deus. Um dos nossos propósitos é cuidar da nossa família. Se a gente não sabe cuidar da nossa família, a gente não sabe cuidar da igreja. É muito nítido isso, a palavra deixa muito claro isso. Se você não cuida da sua família, você não tem como cuidar de nada da igreja. O seu maior testemunho é dentro da tua casa. Só se a tua casa está invalidando aquilo que você pode fazer dentro da igreja, tem alguma discordância, por mais que seja leve, mas tem. Porque nós não podemos separar Deus, família, trabalho e igreja. Porque Deus está na família, Deus está no trabalho, Deus está na igreja, Deus está em tudo. Se você não faz tudo com Deus, você está fazendo errado. Aleluia.
Dê espaço para Deus na sua agenda. Deixa Deus mudar algumas coisas na sua vida. Já vou finalizar. Obrigado, pastor. É o meu sinal. Meu sinal, o pastor chegando. Aleluia. Ande sempre na luz. No verso João 11, 7, 9, ele fala assim: disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judeia. E esses disseram, mas há poucos os judeus tentaram nos apedrejar, e assim mesmo vai voltar para lá. Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Pause aqui. Jesus, a gente quase foi apedrejado ali. Você quer voltar para lá? Aí Jesus fala, o dia não tem 12 horas? Faz sentido para você essa conversa? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz do mundo. O que ele quis dizer com isso? Os discípulos só não queriam ser apedrejados. Se Jesus falasse, vamos mesmo assim, aí eu entendi o discurso. Mas não. O dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz do mundo. O que Jesus está dizendo para eles? Meu ministério está aqui. Vocês vão estar comigo. Sendo apedrejado ou não, vocês estão na luz. Vocês não vão tropeçar. Vocês estão comigo. Ande sempre na luz. Por mais que pareça que para onde Jesus está te levando tem perigo, pode ficar tranquilo. Se você está com Ele, Ele está com você, você vai ficar em paz. Você vai passar por tudo em paz. Você está com a luz, irmãos. Você não vai tropeçar, você vai continuar. Quando você anda de noite, você tropeça. Porque você não está na luz. Mas nós não andamos de noite. Nós andamos na luz, amém? Nós andamos na palavra. Luz para os meus pés e a sua é a palavra. É lâmpada, é luz. É o que nos ilumina para nós não tropeçarmos. E ninguém vai nos fazer tropeçar. Porque nós estamos com Ele. E é por isso que nós lemos também, deixa eu só buscar aqui que eu tinha falado para vocês que eu ia explicar sobre isso. Quando Timóteo fala, vamos para lá para morrermos com ele. Timóteo estava lá. Vamos para lá para morrermos com ele. Era exatamente sobre isso. A gente vai voltar para a Judeia? Acabaram de tentar apedrejar a gente? Vamos. Então a gente vai para lá para morrer com ele. Não, irmãos. Não iam morrer. Ande sempre na luz, que na luz você não tem perigo de morrer. Esteja sensível à dor das pessoas. João 11:11. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensavam que ele estava falando simplesmente do sono. Meus irmãos, o quão sensível você está à dor das pessoas? João 11:33 fala assim, Jesus, pois, quando a viu chorar, falando sobre Maria, quando Maria estava chorando, Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se em seu espírito e perturbou-se. E disse, onde o pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem ver. Jesus? Por que Jesus chorou? Porque Lázaro tinha morrido? Não, porque Lázaro ia ressuscitar e ele já sabia disso. Sabe por que Jesus chorou? Porque Maria estava sofrendo. Jesus chorou porque a sua amiga, a quem ele amava, estava sofrendo. Jesus não chorou por causa que Lázaro tinha morrido. Porque para Jesus, Lázaro só estava dormindo. Ninguém chora porque alguém está dormindo. Jesus chorou porque alguém que ele amava estava sofrendo. É por isso que ele se perturbou em si. Eu não sei o que acontece com vocês. Se já aconteceu isso com vocês, quando você está no ônibus, ou quando você está andando na rua e você vê alguém chorando na rua. Você vê que não é só curiosidade, você fala, o que aconteceu? Você nunca viu a pessoa na vida, a pessoa está chorando. O que aconteceu? Posso te ajudar em alguma coisa? Porque isso nos incomoda. Ver alguém chorando, alguém sofrendo, incomoda qualquer ser humano que tem um pouquinho de coração. Quanto mais um cristão que tem que ter compaixão, sim ou não? E eu sei que muitos aqui não estão chorando aqui. Agora não estão chorando. Mas há quanto tempo não carrega uma tristeza? Há quanto tempo não carrega uma preocupação? É claro que a gente não vai ter uma bola de cristal para adivinhar o que você está carregando há tanto tempo.
Mas nós devemos nos importar um com o outro. Eu tenho que me importar com as dificuldades que o Paulo e a Regi carregam. Não só porque eu sou líder deles, mas porque eu sou irmão em Cristo deles. Eu tenho que me importar com o que acontece com o Nado e com a Adriana, com o que acontece com a Eli, com a Laila, com a Edna. Eu tenho que me importar com cada um de vocês. E é claro, cada um de vocês tem que se importar comigo. E um se importa com o outro. Ter sensibilidade. Sabe por que a gente tem que fazer isso? Porque Jesus se importa. E ficou muito claro aqui. Jesus se importa quando você se preocupa. Jesus se importa quando você chora. E aquilo que a gente sempre fala para os jovens. Jesus está mais preocupado com quem você vai casar do que você mesmo. Ele é Deus, soberano, poderoso, infinito. E como é que Ele pode se preocupar com a vida de alguém como eu? E ainda assim, Ele se preocupa comigo, pessoalmente. Ele se preocupa com você, pessoalmente, com seus sentimentos conflituosos, com um mar de decisões que você tem que tomar. Ele se preocupa, Ele sabe e Ele entende o que você passa. Ele não é um Deus impessoal. Sabe a maravilha de nós adorarmos a um Deus que já foi homem? É que Ele já foi homem. Jesus era completamente Deus, mas foi completamente humano também. Ele passou as nossas dores. E Ele curou as nossas dores. Ele se importa com você. Uma das formas dele demonstrar que Ele se importa com você é quando alguém chega em você e pergunta: e aí, tá tudo bem? Por que você está chorando? Por que você está sofrendo? Qual é o motivo da sua preocupação? Temos que entender a realidade de cada uma das pessoas. Irmãos, aqui é Tomé, não é Timóteo. Eu sempre confundo Tomé com Timóteo. Lembrei agora. Entenda a realidade das pessoas. Então Tomé, chamado Dídimo, que significa gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. O que Tomé estava pensando? Tomé não entendeu nada que Jesus tinha dito. De andar na luz, vocês estão comigo, vai ficar tranquilo. A gente vai para lá, mas eu vou morrer com o mestre. É o jeito dele de pensar. Pedro tinha uma outra forma de pensar. João tinha uma outra forma de pensar. Cada pessoa tem uma realidade. Marta era uma coisa. Maria era uma coisa. E Lázaro, outra coisa. Cada um reage de uma forma diferente. Cada um tem uma realidade diferente. Uma história diferente. E Jesus, Ele sabe disso. Nós não temos as mesmas 24 horas. Isso não é uma verdade. O que você faz, as suas ocupações, são diferentes das minhas. Tem pessoas que têm mais tempo ocioso, pessoas que têm menos tempo ocioso, mas nunca ninguém tem o mesmo tempo. Tem a mesma realidade. Tem coisas que você se preocupa que eu não. Tem coisas que você tem facilidade que para mim é impossível. Mas tem coisas que eu tenho facilidade que para você não. E cada um tem uma realidade. Sabe o que acontece? É que nós julgamos segundo a nossa realidade. Nós não entendemos a realidade do outro. Mas Jesus entende todas as realidades. Mas Ele quer trazer você para uma realidade sobrenatural de milagres. Entre nessa realidade e manifeste fé. Quando você estiver diante do impossível, manifeste fé. Manifeste a sua fé sem medo. Manifeste a sua fé de todo o seu coração. Manifeste a sua fé, seja do tamanho que ela for. Junta a sua fé com a do seu irmão. Irmãos, o que estamos fazendo aqui se não temos fé? Nós vimos aqui que Marta manifestou fé. João 11:27 diz: sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Mas Marta falou assim: eu creio que Ele vai ressuscitar lá no último dia, onde nós todos iremos ressuscitar. É uma fé errada? Não, é uma fé na palavra, é uma verdade. Mas ela não estava entendendo ainda a fé que Jesus estava exigindo dela. Era uma fé para o agora. Nós estamos acostumados a jogar nossa fé sempre para o depois. Qual é a fé para o agora? Qual é a fé para aquilo que vai acontecer agora, antes de terminar esse culto?
Ou a sua fé para um milagre que ainda vai acontecer algum dia na minha vida, quem sabe? Qual é a sua fé para a oração que nós vamos fazer agora? No que vai acontecer agora, você orando aqui, talvez para uma pessoa que está longe. Qual é a sua fé para o que vai acontecer agora? Jesus falou, eu sou a ressurreição. A ressurreição não é o que vai acontecer, é algo que está na tua frente. Eu sou a cura não é o que vai acontecer, é algo que está na tua frente. Jesus está aqui, a cura não é o que ainda vai acontecer, é algo que pode acontecer agora. Eleve a sua fé. Se coloque de pé em nome de Jesus.